Bom dia a todos. Vamos começar a nossa segunda sessão do PTV Talks hoje. Muito obrigada pela participação de todos que estão aqui conosco. Primeiramente, queria agradecer a Mariló. Mariló. Thank you. Here I am. Then I introduce myself. It's Marilo Martin Gasulla, Product Manager, Academia and Research in PTP Group in headquarters in Karlsruhe, Germany. And here I am for anything you need, even though Luisa does it much better than me. Thank you, Luisa, for inviting me. Obrigada, Mariló, por estar aqui hoje com a gente. Seu apoio é muito importante para toda a academia aqui no Brasil. Thank you. Obrigada. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Luisa, estou aqui com a PTV no Brasil e vou estar apresentando junto com a Mariló esse webinar e conversando um pouco com os estudantes. Então, a ideia hoje, nós tivemos alguns problemas técnicos, por isso é um pouquinho da demora, mas se tudo der certo, a gente vai ter aí a apresentação do Douglas, falando um pouco de métodos escalonáveis em macromodelos, do Diego, falando de modelos probabilísticos em VICIM, e da Beatriz, falando sobre evacuação de pedestres. A gente trocou um pouquinho a ordem, a gente vai começar com a apresentação do Diego, e falando um pouquinho de VICIM. Então, Diego, deixa eu compartilhar a minha tela aqui. Diego, pronto, pode compartilhar. Perfeito. Todos estão enxergando a tela? Sim. Pronto. Primeiramente, pessoal, gostaria de me apresentar. Bom dia, me chamo Diego, sou aluno recém-egresso do programa de pós-graduação em Engenharia de Transportes da UFC. Terminei meu mestrado com o tema de resposta dos motoristas em interseções semaforizadas. E durante esse trabalho, a gente acabou observando, fazendo a modelagem desse fenômeno e avaliando o seu impacto nas medidas de desempenho e na capacidade da via, principalmente no que condiz os tempos de respostas elevados. Gostaria de agradecer também ao grupo PTV, em especial a pessoa da Luisa, pelo convite e pela oportunidade da gente ter essa possibilidade desse bate-papo com a comunidade, né? Iniciando, afinal, o que é o tempo de resposta? O tempo de resposta é o tempo entre a partida do veículo à frente e a partida do veículo. Para o primeiro veículo da fila, o veículo que está na primeira posição, ele vai ter como referência a abertura semafórica. Vai ser o tempo entre a abertura do verde e o instante que ele inicia seu movimento. Alguns fatores podem influenciar esse tempo de resposta, tais como a programação semafórica, onde ciclos longos podem resultar em maiores distrações, e essas distrações acabam acarretando em maiores tempos de resposta. Posições na fila. Alguns autores viram que a posição na fila acaba influenciando o tempo de resposta. Veículos que estão na primeira posição acabam tendo um tempo de resposta maior do que os das demais posições. Tipo de movimento de conversão. Alguns autores viram que o tempo de resposta dos veículos que fizeram alguma conversão, seja à direita, seja à esquerda, acabaram apresentando um tempo de resposta menor do que os veículos que seguiram em frente. Por gênero do condutor, alguns autores viram que o tempo de resposta do gênero feminino acabou apresentando um tempo de resposta maior do que motoristas do gênero masculino. E tipo do veículo. Podem ter alguma alteração do tempo de resposta por tipo do veículo, seja veículo leve ou seja veículo pesado. Tempos de respostas elevados, certo? Principalmente por causa das distrações, acabam acarretando em uma diminuição do fluxo de saturação, tendo uma menor capacidade, maiores atrasos e maiores filas. Autores viram que o tempo de resposta ele pode ser bem representado por distribuições assimétricas à direita. E o que isso significa? Significa que uma parcela da população irá apresentar tempos de respostas mais elevados. Bem, e tudo isso, como é que o VICIM trabalha com tempo de resposta?
O tempo de resposta no VICIM, ele permite a modelagem do tempo de resposta para os veículos que estão na primeira posição, certo? E ele permite essa modelagem através de uma distribuição empírica ou uma distribuição normal. Caso você não modele, os veículos que estão na primeira posição irão reagir instantaneamente à abertura semafórica. Ou seja, na hora quando o semáforo ficou verde, os veículos que estão lá no VICIM na primeira posição, no próximo time step, eles vão iniciar seu movimento. Para as demais posições, esse tempo de resposta, o VICIM não permite essa modelagem. Então, essa modelagem ela é feita, certo, pelo VICIM, de forma intrínseca nos seus modelos comportamentais. Então, diante disso, a gente pensou, qual o impacto, certo, se a gente modelar esse tempo de resposta de acordo com a distribuição de probabilidade que a gente observa em campo? O que isso aí pode acabar influenciando, principalmente nas medidas de desempenho? Para isso, a gente preparou um métodozinho, sendo mais sucinto, aqui para fazer essa modelagem, passando pela coleta de dados, modelagem estatística do tempo de resposta, implementação desse tempo de resposta no VICIM, e a comparação, certo, entre o modelo implementado versus o default do VICIM. Vamos iniciando na coleta de dados. Então, a gente começou a escolher uma interseção, certo, uma aproximação, em que a gente conseguisse ter uma boa visualização da fila. Feito isso, a gente tinha as imagens de vídeo e coletamos dados de tempo de resposta, tanto separados por fila, certo, por faixa, aliás, separados por faixa e por tipo de veículo, veículos leves, veículos pesados e motos. Foram coletados também dados de header, dados também para fazer a codificação da via, como largura das faixas, dados da programação semafórica, que a gente recebeu através de uma planilha do controle de tráfego de Fortaleza, e foi conferida também pelos vídeos, como é que estava a programação. Coletamos também dados de tamanho de fila, e deixa eu ver o que mais. Sim, e os dados do modelo de Carfollen, como essa é uma interseção que a gente já estudou bastante no nosso grupo, lá da universidade, a gente já tinha essa interseção já calibrada, os dados do Carfollen, tanto o AX, quanto o BXA e o BXMulti. Feito isso, a gente começa a nossa modelagem estatística do tempo de resposta. A gente fez, primeiramente, uma modelagem com as motos e sem as motos. A gente decidiu retirar as motos porque as motos, além de terem um tempo de resposta muito curto, elas se situavam mais na primeira posição e a gente não queria analisar as motos, a gente queria analisar os veículos. Diante disso, a gente fez um intervalo de confiança, certo? Para as posições dos veículos, o tempo de resposta nas posições dos veículos, a fim de verificar como é que era o comportamento do tempo de resposta ao longo das filas. E nessa modelagem, a gente acabou elaborando 4 hipóteses que acabaram norteando essa nossa modelagem, devido à nossa revisão bibliográfica e os dados que a gente estava analisando. A primeira hipótese era que o tempo de resposta médio na primeira posição, ele era maior do que nas demais posições, devido a uma maior frequência de veículos pesados trafegando na faixa da direita. Verificamos se o tempo de resposta dos veículos que estavam trafegando na faixa da direita era maior do que da faixa da esquerda. Também verificamos se o tempo de resposta dos veículos pesados eram maiores do que os veículos leves. E verificamos também o tempo de resposta dos veículos que fizeram uma conversão à direita do que os veículos seguiriam em frente, vendo se o tempo de resposta era menor do que os veículos seguiriam em frente. Dando apenas uma significância estatística no teste de hipótese por posição na fila. Ou seja, vai ter uma diferenciação dos veículos que estão na primeira posição para as demais posições. A partir disso, a gente foi analisar qual era a distribuição de probabilidade que se adequava melhor aos nossos dados. A gente verificou, fez teste Q quadrado, teste Kogel-Morov-Zmenhof e utilizando os critérios arcaico e bayesianos. Testamos com as distribuições de probabilidade Weibull, Logit, log normal, testamos também até a normal e a gama. A distribuição que melhor representou os dados foi a distribuição log normal. Como a gente pode até ver aqui no gráfico, ela se assemelhou bastante com os valores encontrados em campo.
Feito isso, a gente implementou essa distribuição log normal, o tempo de resposta, no VSIM, fazendo essa diferenciação para os veículos que estavam na primeira posição, para os veículos das demais posições. A gente utilizou Python e utilizamos a API do VSIM para poder se comunicar. Como resultado, a gente comparamos aqui os dois modelos, os modelos do primeiro veículo, da primeira posição, e das demais posições. Para os veículos da primeira posição, como eu falei, a gente utilizou uma rede, a mesma rede no VSIM, ela calibrada, mas sem essa implementação do tempo de resposta. Como eu falei, quando a gente não faz essa codificação do tempo de resposta da primeira posição, os veículos tendem a reagir, eles reagem no próximo time step. Então, esse cinzazinho é o default do VSIM. Aí, o azul são os dados, a nossa frequência encontrada em campo, e o laranja é os nossos dados, certo? Implementados no VSIM com modelo calibrado, implementado, codificado com tempo de resposta. Então, a gente já vê que nos veículos da primeira posição, com essa implementação desse tempo de resposta, a gente teve valores bastante semelhantes ao encontrado em campo. Já para os veículos da segunda posição, como o VSIM já não permite essa modelagem, né, de forma explícita, você vê que já tem uma diferença dos valores do VSIM, o default do VSIM, né, com os valores do campo. Com a implementação desse modelo do tempo de resposta, tivemos valores bastante semelhantes com os valores encontrados em campo. E qual o impacto disso? O impacto disso com as duas redes calibradas, certo? Sendo que uma sem o tempo de resposta modelado e outra com o tempo de resposta modelado. Comparando nessas medidas de desempenho atraso e fila média, vimos que o modelo do VSIM, certo? Que está representado pela cor azul, ele não calibrado, aliás, ele não codificado com tempo de resposta, ele acaba subestimando tanto as medidas de atraso quanto de fila média. E o de capacidade, ele acaba superestimando a capacidade. Ou seja, quando a gente não modela esse tempo de resposta, certo? Tanto para os veículos da primeira posição quanto para as demais posições, mesmo calibrando o modelo de CAFORI, a gente está subestimando essas medidas de desempenho que são tão importantes para a nossa análise da capacidade viária, né? E com isso, eu encerro a minha apresentação, agradeço a todos a participação e abro para o espaço para perguntas. Muito obrigada, Diego, pela apresentação. Pessoal, caso alguém tenha pergunta, vocês podem mandar no bate-papo ou na sessão de perguntas e depois, no final, a gente vai fazer as perguntas para os apresentadores, tá certo? Então, agora vamos seguir para a nossa segunda apresentação, a apresentação da Beatriz. Beatriz, agora você pode compartilhar sua tela. Estamos vendo? Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo também. Só que está um pouquinho baixo. Tá. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Dá para me ouvir? Agora dá. Tá. Muito obrigada. Bom, meu nome é Beatriz. Eu vou apresentar o trabalho intitulado Simulação de Evacuação de Pedestres para situações de incêndio em uma universidade, que foi meu trabalho de conclusão de curso como aluna de engenharia de produção na Universidade Estadual de Maringá e feito sob orientação da professora doutora Márcia Marcondes Atimari Samet. Bom, introduzindo o tema do trabalho, nós sabemos que os incêndios são considerados desastres porque são acontecimentos que colocam em risco ou devastam a vida humana, propriedades e meio ambiente. Então, é necessário que a gente aprenda a lidar com os efeitos destrutivos desses eventos, e isso é feito por meio da preparação, né? Criação e preparação das estruturas necessárias e pelo planejamento de operações de socorro com antecedência. Isso inclui elaborar um plano de evacuação que contemple as limitações do local e considere o alto tráfego de pessoas, justamente para evitar a aglomeração e a lentidão nesse processo. Então, a proposta desse trabalho foi desenvolver um modelo computacional de simulação que possibilite estudar o processo de evacuação no contexto de um campus universitário. Então, agora falando do estudo de caso em si,
O estudo foi feito na Universidade Estadual de Maringá, no campus sede, que recebe aproximadamente 20 mil pessoas todos os dias, entre alunos, professores e agentes universitários. A universidade ocupa a mesma instalação desde 73 e conta com 1.240.000 metros quadrados. E essa é uma região que é dividida nas áreas A, B, C e D, só que esse trabalho se delimita às áreas A e B, que são apresentadas nessa figura. Bom, essa região é composta, né, de construções bem antigas, é a parte mais antiga do campus. Foi toda construída na década de 70, então você tem instalações elétricas antigas, tem uma parte das construções foi feita em madeira e alguns blocos também foram planejados para uso temporário. Então, nós selecionamos essa área justamente por ser a mais propensa e a mais vulnerável a incêndios. E essa região é composta por blocos de sala de aula, laboratórios, a gente tem academia, ambulatório, estação de rádio e TV, então N finalidades, né, escritórios administrativos, entre outros. Esses são os portões de entrada e saída da universidade, então eles são denominados P1, P2, vai até o P8, e são todos de uso exclusivo para pedestres, exceto pelos portões P3 e P4, que são para uso de automóveis. E, além disso, nós consideramos também uma saída, né, uma opção de saída dessa área também, toda a extensão entre o P1 e P8, que é essa parte de cima do mapa, por não ter nenhum muro ou grade que impeça o trânsito de pessoas. E considerando todas essas informações e outras que foram coletadas em campo, nós construímos um modelo, e essas são as áreas de pedestre que nós inserimos no modelo. Então, tanto as áreas de circulação como as áreas de origem e de destino, né, na trajetória. Então, a área de destino é essa que está em destaque, em amarelo, é uma única área, já que todos os ocupantes vão ter o mesmo destino, que seria a área externa ao campus. E aqui, essa linha em vermelho são os obstáculos, né, que representam os muros ou grades, né, que contornam o campus. E também foi utilizado para representar essa barreira de veículos, que tem a função de impedir a passagem de motos e bicicletas, né? Mas, como vocês podem ver, ele também limita a passagem de pessoas. Então, por isso foi importante também incluir isso no modelo. E agora, em relação aos resultados, os cenários que foram simulados foram definidos com base em 2 fatores. O primeiro deles é a localização do foco de incêndio, em que você tem essa possibilidade do fogo inviabilizar a passagem de pessoas por portões que estão localizados na proximidade do fogo. Então, esse seria o caso dos portões P2 e P7, que são os portões mais próximos de construções. E o outro fator seria a velocidade dos pedestres, que nós consideramos uma variação de velocidade de caminhada rápida, de 1,53 metros por segundo, e a velocidade de corrida de 3,33 metros por segundo. A combinação desses 2 fatores resultou nesses 6 cenários, em que os 2 primeiros são os cenários de referência, e eles não terem nenhuma perturbação, né, todos os portões estão disponíveis, e no 3 e 4 você tem o portão P2 indisponível, 5 e 6 portão P7 indisponível, e para cada uma das situações tem a variação da velocidade. E aí, partindo para a simulação, nós precisamos fazer algumas considerações, as principais foram essas. Então, em primeiro lugar, o modelo não considera o trânsito de veículos, tanto interno quanto externo ao campus. Em segundo, a quantidade de pessoas na simulação é uma estimativa que foi feita por uma servidora da universidade, né, considerando o conhecimento dela e a finalidade de cada bloco. E, em terceiro, que os blocos começam a ser evacuados a partir do mesmo instante. Isso porque a universidade não possui uma política que determina como que é feita essa comunicação de uma ordem de evacuação para todos os setores. Então, foi necessário considerar isso. E aqui eu trouxe essas imagens da simulação. Eu tinha mais, mas como o nosso tempo é curto, eu trouxe só essa do cenário 1 mesmo, aos 90 segundos de simulação, em que você tem os pontos mais críticos desse cenário, que são os portões P2, P5 e P6, porque são os que apresentaram maior lentidão na evacuação. Então, o que eu queria destacar nessas imagens é justamente em relação ao portão P2, que nós vemos que você tem a saída de uma pessoa de cada vez, enquanto mais pessoas conseguem sair ao mesmo tempo nos outros portões, né, no P5 e P6. E isso justamente por causa daquela barreira de veículos que eu mostrei anteriormente. E outro ponto seria a velocidade média na região dos portões. Então, nos portões que são pontos críticos, você tem a velocidade média mais baixa, né, de 0,14, 0,29 e 0,26, né, a menor dela sendo do portão P2.
E no portão P7, você vê um movimento mais fluido, com velocidade média de 1,14. Analisando os resultados, nós temos essa tabela com a compilação dos resultados de todos os cenários. Eu queria destacar, seria principalmente em relação ao portão P2. Nós vemos que em todos os cenários em que ele está disponível, é o portão que mais recebe pessoas. E também, durante a simulação, nós vimos que é o que é sempre o último a ser esvaziado, né? Sempre o último a ter pessoas lá aguardando para sair. E no cenário em que ele está disponível, primeiro nós vemos que os portões P1 e P3 passam a absorver, né, que são os portões mais próximos do P2, passam a absorver essa demanda, né, as pessoas que saíam pelo P2 passam a sair por esses portões. E o principal, né, o mais importante é que tem essa queda bem significativa no tempo total de evacuação. Então, em relação aos cenários de referências, tem uma queda de 37% e 33% nesse tempo. E aí, os cenários com o portão P7 disponível, quando a gente compara com os cenários de referência, a primeira coisa que nós observamos é que não existe essa influência sobre o tempo total de evacuação, né? Então, a indisponibilidade de portão P7 não refletiu em nenhuma variação, né? A variação mínima ali só no cenário 5, né? E outro ponto seria que o portão P6, que é o mais próximo do portão P7, né, também passa a absorver uma parte da demanda desse portão, que está indisponível. E agora, falando das considerações finais, a partir da construção do modelo, da simulação de cenários, nós vemos que o portão P2 é o gargalo do sistema, né, sempre aquele que demora mais a ser esvaziado, e quando está indisponível, ele reduz o tempo total de evacuação. E outro ponto é o risco associado à utilização do portão P3, que é aquele que passa a absorver uma parte da demanda do P2, né, já que é um portão que está exclusivo para o uso de automóveis em situações normais, né, então é importante considerar isso na elaboração de um plano de evacuação. E por último, eu acho que é o mais importante, é que fica evidente a importância do treinamento da comunidade universitária para essas situações de emergência, já que essas rotas, né, dos pedestres foram determinadas na simulação, justamente pelos algoritmos do software. Então, em uma situação real, é importante que as pessoas conheçam o local e saibam quais são as saídas disponíveis, né, para saber qual rota tomar. Então, é essencial que as pessoas que frequentam a universidade conheçam o plano de evacuação e saibam como agir em uma situação de emergência. Bom, é isso. Eu agradeço a atenção de todos, agradeço a PTV pela oportunidade, por ter viabilizado a realização desse trabalho. E caso alguém queira entrar em contato para saber mais sobre o trabalho, né, pode me procurar no LinkedIn ou me mandar um e-mail. Obrigada. Muito obrigada, Beatriz. As duas apresentações muito interessantes, falando um pouquinho de microsimulação. Então, agora vamos partir para a terceira apresentação, que é a apresentação do Douglas. Douglas, acabei de te dar acesso, você pode compartilhar a sua tela agora. Oi, vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Agora só não estamos vendo a sua tela ainda. Como é que você mandou aqui alguma coisa para mim? Você agora só clicar em compartilhar. Eu já te dei autorização para compartilhar, agora você só... Tem esse play aqui, vocês conseguem ver? Ainda não. Ah, tá aparecendo. Agora foi. Escolher a tela. Pronto. Tá. Agora dá para ver, né? Sim. Deixa eu abrir. Apresentação. Pronto. Desculpa não ter tido alguns problemas técnicos aqui. Acabei que eu tive que reiniciar o computador, eu tinha que ter feito isso antes. Bom, o meu trabalho
ele começou lá em 2017, na verdade. Aí teve um tempo que eu fiquei com ele parado. O trabalho foca em utilização de sistema de identificação automática para a estimação de origem e destino de veículos, de passeio. Aí o método, quer dizer, o projeto chama esse método escalável para estimativa de demanda de origem e destino. Então, o que eu posso dizer é que, assim, a engenharia de transporte, a maior parte, ela envolve estudos de modelagem de demanda e alguns exemplos pode ser de concessão rodoviária, de parceria público-privada para estimativa de vias de transporte público, como ônibus ou metrô, cadastro, programas de reabilitação de malha, ou seja, onde você vai priorizar investimento ou expansão de número de faixas, linhas de transporte público, projetos de obra de arte, pontes e tal. E tudo isso demanda é necessário que você esteja uma boa demanda modelada para você conseguir estimar o impacto ou a necessidade de realizar tais projetos. Os métodos tradicionais sempre foram baseados também no modelo 4 etapas, e com utilização de dados topológicos, geográficos, socioeconômicos, entre outros. Dados confiáveis que foram normalmente utilizados para esse tipo de projeto são pesquisa de origem e destino domiciliar, interceptada, pesquisa de preferência declarada. As vantagens, por exemplo, da domiciliar é que você consegue, às vezes, uma amostra confiável, mas você tem umas desvantagens de custo, né? Significância estatística para algumas como interceptada, porque você não consegue entrevistar nem 10% das pessoas que passam por uma via. Você tem complexidade de implementação, você tem que provavelmente ter apoio de polícia, você tem que contratar muitas pessoas para fazer isso, tem um custo alto, tem um tempo alto, você acaba fazendo uma interferência no tráfego, que isso já acaba criando um problema para a modelagem em si também. E pensando nisso, o objetivo do meu trabalho foi, levando em consideração essas dificuldades de obter matriz, ainda mais de pesquisas que são realizadas a cada 5 anos, por exemplo, como a de domiciliar, eu foquei em conseguir tentar estimar matrizes a partir de dados pré-existentes, oriundos de diversas fontes, principalmente de identificação automática de veículos, AVI. Propor um algoritmo capaz de utilizar grande quantidade de dados e que ele seja adequado a rodar num computador pessoal de qualquer pessoa, que não seja dependente de uma estrutura muito grande. E é uma coisa que seja simples e eu consiga explicar, que seja meio independente de modelos heurísticos complexos. Então, levando em consideração a base teórica do 4 etapas, que tem a etapa de geração, distribuição, divisão modal, alocação, eu proponho substituir várias etapas internas desse modelo por uma parte do meu projeto. Considerando o uso tradicional modelo 4 etapas, você tem essas pesquisas de origem e destino, pesquisa de diligência declarada, contagens rodoviárias. O problema é que ele é um método até insuficiente para quando você tem uma rede gigantesca, como, por exemplo, do estado inteiro ou de um país inteiro, e poucos pontos de pesquisa. É difícil você modelar talvez um país inteiro se você não tem... Você precisa coordenar entre vários estados, é uma pesquisa muito impossível de ser realizada. Aí acaba que você tem uma matriz com diversas zonas, se você tem 1000 zonas, você vai ter uma matriz de 1000 por 1000, ou seja, 1 milhão, e você vai ter, com certeza, muitos poucos pares de origem e destino identificados. Você vai ter na faixa de 10% só. Por exemplo, comentar de algumas etapas que a gente teve essas aldeias interceptadas no estado, que foram feitas em 2005, 2015, você vê que tem 10 anos de diferença entre elas, então acaba sendo muito difícil modelar entre esses períodos. São 128 a 230 pontos de pesquisa na versão expandida.
mas mesma coisa, tem dificuldade com custo, interrupção de tráfego, segurança, aspectos sazonais de demanda que são difíceis de você conseguir trabalhar por cima. A OD domiciliar, também realizada a cada 10 anos, do metrô, que também ela acaba pegando só a região metropolitana e acaba sendo difícil se você quiser modelar melhor o estado inteiro de São Paulo. Então, essa é a minha proposta de fazer essa configuração alternativa do modelo 4 etapas, utilizando essa matriz originada a partir da expansão de amostras, agora substituída pela minha matriz criada pelo método presente, do estudo de estimativa. Então, aqui eu meio que mostro como é que eu faço essa alteração. Então, eu elimino essas etapas de pegar essas pesquisas e realizar uma expansão para geração de matrizes. Eu simplesmente gero as minhas pesquisas de Vehicle Identification, que é VID, crio minhas matrizes de origem e destino por equipamento, pego meus dados de vetor de atração, transformo isso em matrizes origem e destino, e depois, com essas minhas matrizes de origem e destino, aí eu faço a etapa de calibração, validação e ajuste por contagem dentro do Visum. Eu trabalhei com um banco de dados disponíveis aqui do estado de São Paulo, que eu tenho pedágios, eu tenho contadores e radares. Contadores, eu só tenho informação de volumetria, que seria utilizada para calibração no Visum. Radares e pedágios, eu tenho informação de placas, que foi o que eu utilizei para gerar minhas matrizes. Eu tinha bastante ponto aqui, na ordem de 2.000 pontos disponíveis, considerando todos os dados aqui. O que eu tinha disponível no banco, nas minhas bases era o município de registro do veículo, a categoria do veículo, o tipo do veículo, para se eu quisesse fazer modelagem por tipo de veículo. No caso desse trabalho, eu só realizei de automóveis, por ser mais fácil modelar vetores de atração de automóveis, porque não precisa levar em consideração porto ou centros de distribuição, coisas mais complexas. Isso eu acabei deixando para talvez uma expansão em algum outro trabalho. Número de eixos e ano de fabricação. Parti com um trabalho, a minha rede de simulação, que foi criada para a Secretaria de Transporte e Logística, que ela tinha atributos como número de faixas, velocidade, uso do solo, largura de acostamento, esse tipo de coisa que seria mais fácil para modelar a capacidade das vias. E aqui comenta da extensão e 150 mil quilômetros, outros detalhes da rede. O meu método proposto, ele utiliza esses bancos de dados e esses recursos selecionados para construir essas matrizes de destino, que mostra mais ou menos as regiões que têm uma cobertura boa de pedágio e quais são os pedágios, que eu não tenho todos, né, do estado, e os radares. Eu não tinha os pedágios ali da Fernão Dias, da Regis e da Dutra, que a concessão não é privada e não tem parceria com o Estado, então eles não disponibilizam de maneira fácil. O que eu faço inicialmente? Eu crio essa matriz que eu chamei já de equipamentos, que seria basicamente subrrotas, né? Que eu identifico passagens por equipamentos de AVI. Esses dados partem a partir de dados da Artesp e do Detecta, que é o sistema de verificação de placas da polícia. O que eu acabo utilizando é os pontos fortes de cada sistema. No caso do Artesp, por ser AVI, eu tenho uma capacidade de detecção muito maior, sendo que radares acaba tendo erros, né, de reconhecimento de OCR. A vantagem de utilizar esse método é porque tem uma confiabilidade boa da detecção. Por exemplo, se o veículo está cadastrado como tendo sistema de cobrança automática, você sempre tem a informação se ele passou pela via ou não. A taxa de adoção é boa, né, na ordem de 40% para automóveis, e ela vai ficando cada vez maior para veículos pesados. Você vê que a categoria 4 é acima de 85% de adoção.
mas acaba sendo muito maior do que qualquer tipo de amostragem de pesquisa, seja origem e destino, seja interceptado. Aqui mostra mais ou menos como é que é o sistema de radar, que ele identifica a placa e tira a foto e gera a informação a partir dessa fotografia. Ela tem uma desvantagem de confiabilidade de detecção, às vezes você tem um veículo, ou questões climáticas, ou a ordem como os veículos estão muito próximos do outro, fica mais complexo de você identificar. Como eu gero essa informação? Aqui tem um exemplo, que, por exemplo, eu tenho veículos passando aqui por a via aqui a Castelo Branco, eu, por exemplo, eu poderia dizer que eles teve essas identificações desses períodos, 6, 6,5, e tudo mais. Eu consigo gerar essa tal subrota, que essa está identificada em azul, verificando que é a mesma placa, e depois eu consigo estimar quais são as zonas potenciais de origem e destino. Essas zonas potenciais de destino eu acabo filtrando como, por exemplo, zonas que é possível que você acesse sem passar por nenhum outro pedágio. Aqui dá para ver os pedágios em vermelho, então dá para representar que você não consegue avançar além de rodovias que têm esses. Por questões de simples do sistema, se você está no sistema e se você fosse passar pelo esse pedágio, você seria identificado e a viagem seria diferente. Então, aqui no caso, representa as possíveis de origem e as possíveis de destino. Então, aqui eu comento um pouco da amostragem do banco de dados, que eu acabei pegando dos radares. Eu tenho uma boa quantidade de registros referentes a veículos que têm sistema automático. E eu... Desculpa. Não, aqui não tem mais nada muito importante. Então, como eu gero essas subrotas? Aqui eu tenho a identificação de onde o automóvel passou e onde ele passou na próximo movimento. Eu consigo calcular qual que é a variação de tempo e de posição. Então, eu consigo ter quanto tempo passou, a velocidade e quanto tempo passou. E eu consigo determinar se uma viagem quebrou ou não por exemplo, se o veículo some do banco de dados por pelo menos 6 horas. Então, posso dizer que ele não foi... Ele terminou a viagem, no caso. Outras coisas que eu fiz foi uma análise também de ângulo, para se eu tiver bastante equipamento assim próximo, às vezes eu consigo ver se, caso de veículos comerciais, realizam rotas que você tem origens e destinos muito em períodos curtos, um para o outro. Por exemplo, você pega um passageiro, entrega o passageiro, depois você volta para um outro trecho, então dá para identificar que a viagem também terminou. Bom, dessa maneira, eu realizo essas identificações de caminhos aqui, que eu tenho quais são os equipamentos que o veículo passou e os totais ao lado aqui para a categoria de automóveis. E isso são as subtáveis das rotas, que é o que eu comentei. Depois, como é que eu gero? As origens e destino reais. Eu baseio no algoritmo de caminho mínimo, sustentado na confiabilidade de AVI, ou seja, eu consigo filtrar rotas que não acabam sendo zonas potenciais por acabarem passando por pedágio. Como eu fiz isso eu determinei custos decimais para links com pedágios, já que meu custo é na faixa baseado em segundos, então se eu tenho segundos decimais calculando a minha rota no final do trajeto, eu consigo determinar se passou ou não por um pedágio. Aqui eu mostro na tabela 5 como isso funcionaria. Por exemplo, se eu tenho um link 4 que tem um pedágio, se eu tenho uma rota que passa pelo esse link, ela vai ter um custo decimal. Eu gerei um arquivo de custo para todas as pares origem e destino, e eu utilizei isso para fazer uma expansão desses trechos de zona de origem para primeiro equipamento,
e zona de destino de último equipamento. Aqui eu consigo ver como é que eu filtrei isso para o caso de uma viagem entre São Paulo e Campinas. Aqui acaba que estende bastante pela Dutra, aqui sentido Rio de Janeiro, porque eu não tinha informação de pedágio nessa rodovia. Mas com outros processos dentro do meu algoritmo, eu consigo eliminar comparando com rotas alternativas melhores, passando por outras rodovias. Então aqui no caso eu consigo ver como eu filtrei para eliminar origens de destino com rotas alternativas melhores. Aqui eu tenho uns exemplos reais que eu utilizei filtrando a minha matriz de equipamento gerada. Por exemplo, no caso de simplesmente ser identificado no pedágio da descida da serra para Santos, eu consigo determinar uma distribuição estatística de origens e destinos dentro de São Paulo e descendo para a Baixada Santista. Dá para perceber que eu tenho algumas viagens que ainda têm origem na Fernão Dias, aqui seguindo para Minas Gerais, no norte da cidade de São Paulo, e pela Regis, que segue para o sul, aqui, sentido Paraná. Porque eu não tenho pedágio nessas, então eu não pude fazer essa eliminação de rotas. Mas de resto, tudo dá para ver que se está presente dentro da cidade de São Paulo e indo aqui para a Baixada Santista. São Paulo-Sorocaba, aqui é a mesma coisa, é um pedágio que é o primeiro pedágio antes de entrar em Sorocaba, então consigo ver que eu tenho a maior parte das minhas viagens partindo de São Paulo e terminando em Sorocaba. Tem algumas que estendem além por essa falta de pedágios nesse trecho. Tem algumas diferenças aqui na rota passando aqui sentido Campinas, porque essa alocação foi feita de custo mínimo e não foi feita ainda dentro do Visum, porque era um algoritmo que rodava muitas vezes e eu fiz isso dentro do R. Mas depois, tendo essa matriz e fazendo uma alocação com equilíbrio dentro do Visum, esse tipo de oscilação vai sumir. Aqui seria Sorocaba São José dos Campos, que eu tenho estendendo aqui, como eu falei, além da Dutra, porque eu não tinha pedágio. Então, poderia muito bem a pessoa estar continuando. Aqui tem um exemplo de pedágios entre Campinas e Sorocaba. Então, tem Campinas aqui ao norte e Sorocaba aqui ao sul, concentrando o volume partindo de zonas na região de Campinas e terminando a viagem em zonas na região de Sorocaba. Aqui tem outro exemplo também de, por exemplo, passando por um pedágio perto de Campinas, descendo aqui, pegando Ayrton Senna e identifica que essa viagem estaria indo para Bertioga, o que faz sentido porque você estaria pegando a Dom Pedro, aí fazendo o retorno aqui na Ayrton Senna e pegando a rodovia para descer a serra alternativa aqui, sentido Bertioga também. Acabou que nessa alocação caminho mínimo, ela está pegando por São Paulo por não representar tão bem o volume de tráfego ainda dentro de São Paulo, sendo uma alocação caminho mínimo. E um outro exemplo aqui seria daí Campinas e São José dos Campos mesmo. Aí, partindo dessas matrizes expandidas, né, com essas rotas expandidas, aí eu consigo fazer uma distribuição de viagens, né, que foi feita a partir de um gravitacional, levando em consideração a atratividade da zona. A atratividade da zona eu simplifiquei como população, por ser razoavelmente comparável com a atratividade para automóveis. Para carga, não. Então, por isso que eu acabei selecionando apenas automóveis. Aqui mostra um pouco desses fatores de atração, como eles estariam representados. A figura aqui sai um pouco do lugar. E a última etapa seria na calibração, porque eu teria essas matrizes com essas distribuições para as potenciais zonas de destino e utilizar o Visum associado com o processo de T-Flow Fuse para fazer o ajuste das matrizes com as contagens que eu tinha do meu banco de dados, para daí ter uma matriz final, para que eu consiga fazer estudos de demanda de tráfego no estado de São Paulo. A vantagem desse método é que eu consigo expandir, porque, como eu falei, se eu conseguir os dados da Dutra, conseguir os dados de várias outras rodovias, é simplesmente associar ao banco de dados e ele processa mais viagens de uma maneira
ainda mais, que possa representar melhor a realidade. Eu consigo associar até pedágios do país inteiro para fazer uma matriz Brasil. Daria para fazer também, associar outras coisas, como, por exemplo, pegar isso que eu faço de limitar as zonas que atravessam pedágio, eu poderia fazer uma limitação por radar também, fazendo uma distribuição estatística, levando em consideração que os radares nem sempre pegam essa informação das placas. Né? E eu não cheguei ainda nessa etapa, porque a gente está numa etapa de validação ainda, de pegar esses pontos específicos. Por exemplo, eu tenho pesquisas realizadas aqui na descida de Santos e na Anchieta, e eu vou comparar como é que estão as distribuições para ver se estão refletindo a realidade. Essas comparações é uma etapa que eu estou fazendo essa semana. E é isso. Desculpa se eu demorei um pouco, mas... Muito obrigada, Douglas. Muito boa, muito interessante a apresentação. E um projeto também aí muito legal para ser apresentado aí. Bom, pessoal, quem tiver perguntas, por favor, pode mandar no chat, tá certo? Que agora a gente vai começar a nossa sessão de perguntas para os apresentadores. Vamos começar com a apresentação do Diego. Tem algumas perguntas para o Diego. Diego, está me escutando? Tô sim, Lu, pode falar. Tá certo. Primeiramente, parabéns pela apresentação, foi muito boa. Você chegou a fazer alguma diferenciação entre os tipos de veículos, por exemplo, veículos leves, motocicletas, caminhões, ônibus, porque sabemos que o tempo de reação desses veículos ele é um pouco diferente. O seu estudo abordou alguma coisa nesse sentido? Pronto, a gente fez a diferenciação entre veículos leves e veículos pesados. Até mostrei lá no nosso teste hipótese se o tempo de resposta do veículo leve seria menor do que do veículo pesado. E estatisticamente não foi significante essa diferença. Relacionado às motos, a gente tinha começado a abordar as motos, mas o tempo de resposta das motos era muito rápido, e elas ficavam mais na primeira posição. Então, a gente decidiu não modelar as motos, porque o nosso foco mesmo era o foco tempo de resposta dos veículos leves e pesados. Entendi. Então, vocês consideraram um fluxo misto aí, né? Médio. Entendi. E uma curiosidade, né? Eu sei que vocês também fizeram lá na Universidade Federal do Ceará o projeto de motos com o Vitor, né? Vocês chegaram a conversar, a comparar resultados, porque o projeto dele também foi de tempo de reação, né? Só que de motos. Pois é, a gente ainda não chegou a juntar os dois resultados, né? Porque eu terminei agora no final do ano passado e a gente ainda não chegou a juntar comparar esses resultados do tempo de resposta das motos e dos veículos. Porque ele ainda estava terminando a modelagem, né? Ele terminou agora a modelagem das motos. Então, assim, foi o tempo que eu estava saindo da academia, né? E ele estava concluindo o estudo dele. Legal. Uma segunda pergunta você chegou a considerar o impacto da travessia de pedestres no tempo de resposta dos veículos? Ou seja, alguma questão de segurança? Não, a questão, por exemplo, assim, como é um semáforo, certo? A gente considerou na abertura semafórica, né? O tempo de resposta na abertura semafórica. E na questão da travessia de pedestres, se um pedestre estivesse atravessando no meio da pista, a gente desconsideraria porque esse tempo de resposta desse veículo estaria enviesado, né? Porque foi uma situação atípica. Entendi. Muito obrigada. Se alguém mais tiver alguma outra pergunta, pode encaminhar aqui no chat, que depois a gente volta para o Diego, tá certo? Agora nós temos algumas perguntas para a Beatriz. Beatriz, está me escutando? Estou sim, pode falar. O Andrei te perguntou, ele falou assim, bom dia, pergunta para a Beatriz. Os cenários consideram que nem todos os presentes na área estudada percebem a situação de perigo ao mesmo tempo?
Então, essa foi uma questão aquela consideração que nós fizemos, né? Que todos os blocos começam a ser evacuados no mesmo instante. Porque justamente por aquela questão da universidade não possuir essa política ainda, né? Quanto a como todas as pessoas são comunicadas, né? Em uma situação de emergência que o campus tem que ser evacuado. Então, como não existe esse procedimento padrão, né, nós consideramos que todos os pedestres são evacuados no mesmo instante, a partir do instante zero. Uhum. Uma outra pergunta é relativa à sinalização. Você acredita que uma sinalização melhor poderia mitigar os problemas do P2? Sim, com certeza. É que o portão P2 é um ponto que a gente discute com mais profundidade, né, no trabalho, mas é que além dele ter aquela barreira de veículos, ele também está próximo de blocos que tem muitas salas de aula, né, blocos que são didáticos. Então, são muitas pessoas que estão mais perto desse portão e por isso que, além da barreira, né, você também tem muitos pedestres que precisam sair por esse portão. Então, uma sinalização melhor, aliada ao treinamento, né, como eu comentei na apresentação, poderia levar poderia quebrar, né, essa demanda muito alta para o portão P2, né, e distribuir isso para os portões que estão próximos a ele. Então, com certeza, a sinalização ajudaria nesse sentido. A Mariló também me disse que tem uma pergunta. Mariló? Yes, sorry that I have to speak in English because I don't know Portuguese yet. So it's just first a confirmation, Beatriz, if you need, probably Luisa will translate. So what you consider is the movement of the pedestrians outside the buildings. So there is no evacuation inside the building, right? Beatriz, você chegou a considerar a evacuação dentro do próprio edifício ou só o pessoal saindo, né? Você chegou a fazer alguma coisa internamente? Não. Essa é uma proposta para trabalhos futuros até, a gente considerar a arquitetura em detalhe de cada bloco, né? O que nós consideramos foi só que em cada bloco você tem um ponto de uma saída, né, das pessoas, e consideramos então a quantidade de salas e a finalidade de cada bloco para estimar a quantidade de pessoas que estariam saindo da source, né? Mas não consideramos então a arquitetura do bloco em si, né? Só essa saída mesmo. Okay, and then a follow-up then question there, because I can understand Portuguese, but I cannot speak. So did you consider to do live test, like real trajectories? Você considerou construir as rotas em vez só de verificar as rotas dentro do vicinho? Você fala determinar mesmo as rotas, né, para os pedestres? Isso. Nós consideramos, acabou não entrando no escopo do trabalho, né, por ser um trabalho com prazo, né, para finalizar. Então, nós pensamos nessa possibilidade justamente para dar um sentido, uma orientação na elaboração do plano de evacuação, né, para conseguir dar ser como um guia, né, para esse plano, sinalizando lá quais são as rotas que teriam maior eficiência, né, trariam um menor tempo de evacuação. Mas por conta desse tempo mais curto, né, nós consideramos só esse algoritmo do próprio software, né, com um caminho mais curto. Ok. Obrigada. Agora, uma última pergunta para o Douglas, só para a gente encerrar. Douglas, fiquei com uma dúvida, só ficou aqui com uma dúvida. Como é que você fez a divisão das zonas? Você dividiu por cidades ou você dividiu por regiões? Na região metropolitana, eu utilizei um zonamento similar às pesquisas de origem de destino do metrô, que são bem pulverizadas. Eu tenho, acho que umas 200 zonas dentro da cidade de São Paulo.
Fora da região metropolitana, acaba sendo apenas municípios. Alguns municípios próximos, como Campinas, acaba dividindo em zonas menores, e daí tem as zonas externas ao estado. Para fazer a verificação das distribuições comparadas com as pesquisas que eu tenho interceptadas, para ver se a minha distribuição atendeu à realidade, aí eu utilizei um agregamento de zonas. Por exemplo, aí eu acabei tendo São Paulo dividido entre regiões norte-sul, leste-oeste, e algumas cidades ali da região metropolitana acabando criando uma região um pouco maior. Daí, fora da região metropolitana, acabei colocando em micro-região para fazer esse tipo de análise. Mas as zonas em si são essas, e eu tenho na faixa de umas 1000 zonas. Umas 1000 zonas. Bastante. Legal. Bom, pessoal, muito obrigada, Douglas, Diego e Beatriz. Muito obrigada aos professores que orientaram esses projetos também e por compartilharem aqui com a gente um pouco dos trabalhos que foram realizados aí nessas universidades. Se mais alguém tiver perguntas, vocês podem encaminhar para mim, certo? Que depois eu encaminho para o pessoal. E, por último, eu queria falar rapidinho com vocês. Vocês sabem o que é uma rua completa, né? Trago essa pergunta aqui. Uma rua completa é uma rua acessível e segura para todos. E eu estou abordando este tópico porque cenas dos próximos capítulos, mas a gente está lançando aí um concurso acadêmico de modelagem em PTV-Vicim. Então, modelando cidades sustentáveis, para construirmos juntos um futuro melhor para a América Latina. Fiquem atentos, todos os estudantes, todos os acadêmicos, professores da América Latina vão estar convidados para participar desse próximo evento que vai acontecer no segundo semestre de 2021. Então, fiquem atentos. E muito obrigada por estarem aqui conosco. Mariló, muito obrigada, graças. Gracias, obrigada. E obrigada de novo aos apresentadores, aos professores e aos participantes por estarem aqui hoje com a gente. Obrigado. Obrigado pelo convite, Lu, mais uma vez. Obrigado, Mariló. E um bom dia a todos. Obrigada. Great presentations. Thank you. Bom dia a todos. Welcome.